Momento na presença agora. Bom dia. Glória a Deus. Nós vamos iniciar agora o Momento na Presença. Falar aqui sobre a necessidade suprema. Em seu livro Em Nome do Pai, Larry Crabb cita que George MacDonald diz: se Deus é tão bom e se Ele sabe tudo o que precisamos, por que seria necessário pedir-lhe alguma coisa? E se na concepção de Deus o objetivo principal da oração não fosse apenas o de responder aos nossos pedidos, mas o de suprir a nossa mais ampla necessidade, a necessidade dele? A fome pode levar a criança de volta para casa, e talvez ela não seja alimentada de imediato, pois ela precisa mais da mãe do que do jantar. A comunhão com Deus é a necessidade da nossa alma, que está acima de todas as demais necessidades. A oração é o começo dessa comunhão. Ela mesma é o motivo da oração. Assim tem início uma conversa com Deus, a união com Ele, que é o propósito único da oração. O motivo de você mergulhar na presença de Deus é Deus mesmo. Então separe um lugar e um tempo especial apenas para estar com o Senhor. Lhe trará plena satisfação na vida. Agostinho, ele declarou: tu nos fizeste para ti, e nossos corações não encontram a paz até que descansem em ti. Tomás de Aquino, ele parou de escrever sua extensa obra teológica e disse: quando eu estava em oração, experimentei algo da realidade de Jesus Cristo. Naquele dia, perdi todo o apetite por escrever. Na verdade, tudo que escrevi sobre Cristo me parece agora como palha, comparado ao meu momento a sós com Ele. Glória a Deus. Às vezes a gente tem uma concepção, um pensamento, uma conclusão a respeito da oração. Muita gente pensa que a oração é só pedir. Pedir, pedir, pedir. É claro, Jesus diz assim, pedi, pedi e dá-se-vos-á, né? Batei e abri-se-vos-á. Então, Jesus ele fala isso. Também ele diz: você vai pedir em meu nome, em meu nome o meu Pai vai lhe conceder, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura acha, que busca encontra, e todo aquele que bate abrir-se-vos-á. Mas o sentido primordial da oração é estar com Deus. O sentido primordial da oração não é apenas você pedir, não é apenas você reclamar, não é apenas você ver a sua necessidade, mas é também você ver a necessidade de Deus. Ou seja, Deus ele quer estar em comunhão com o homem. Ele quer estar em comunhão com o ser humano. Ele quer estar em relacionamento com o homem. Quando a gente abre a Bíblia na carta aos Hebreus, o escritor ele vai dizer lá no capítulo 11, no versículo 6. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a situação aqui, o objetivo principal de estarmos com Deus é nós mantermos a comunhão, intimidade, relacionamento com o nosso Deus. O desejo de Deus e o plano de Deus em todas as eras, em todas as épocas, foi sempre revelar-se ao homem. A Bíblia diz que ele descia na viração do dia. A Bíblia diz que o Senhor vinha conversar com o homem, vinha bater um papo com ele, vinha ter aquela comunhão, mas infelizmente o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou através da desobediência do primeiro casal, a morte também entrou no mundo. Aí daí veio as consequências do pecado, veio a doença, veio as mazelas, veio o homicídio, veio a morte, veio tudo aquilo que danifica a alma do ser humano. Então, para que esse homem fosse resgatado, para que esse homem fosse levado de volta para Deus, porque ele perdeu o caminho da intimidade com Deus, ele perdeu o caminho da comunhão com Deus, ele perdeu o caminho do jardim. Para que ele fosse resgatado e redimido, teria que ser derramado sangue.
E religião, ela não salva porque não tem sangue. O sangue é sinônimo de vida. Então a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aí o objetivo de Deus. Ele ama o mundo. Ele ama o ser humano. De tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma necessidade nossa de buscar a Deus. E essa é a necessidade suprema. É por isso que nós temos o homem, o ser humano, ele só encontra liberdade em Deus. Ele só encontra paz no Senhor. Ele só encontra refrigério na palavra de Deus. Porque sem fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, isso é dom de Deus. É um dom de Deus. Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Porque aqueles que conhecem a Deus têm que crer que Ele existe. E tem que se aproximar dEle. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus, Ele é o mais interessado na sua salvação. Ele quer lhe resgatar, Ele quer tocar a sua vida. Ele quer nesta manhã de terça-feira fazer algo novo nos nossos corações. Então sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Então, para você ter fé, você tem que esperar grandes coisas e tem que ver aquilo que ninguém vê. E como é que você vê aquilo que ninguém vê? Através dos olhos espirituais. E quem é que dá essa revelação? É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos encerrando aqui o nosso programa. E eu vou tocar aqui no final o louvor do Paulo César Baruch. Paulo César Baruch, Jardim da Inocência. Eu vou oferecer este louvor aqui para a irmã Iris e também para a irmã Maria de Lourdes, que está na escuta do programa lá na rua Padre Enemias. Um abraço para vocês e bom dia. Então, final de programa, tchau e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E aí, J. Carlos? Saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Pai do Senhor a todos, Luiz Filho, Robério, Pai do Senhor, meu querido, irmão Jonas e a Mari Carvalho. Pai do Senhor, bom dia, tchau e até amanhã, se Deus quiser.